Olá, boa noite. Boa noite. A fúria do tempo. Vendavais, chuva e granizo provocam estragos e mortes no Rio Grande do Sul. Na capital, cenário de devastação. Mais de 80 árvores caíram, destruindo casas e carros. Na região metropolitana, municípios decretaram situação de emergência. E os moradores que conseguiram permanecer em casa trabalham para consertar os estragos. Em reunião com o governador, ministro da Integração Nacional garante recursos para ajudar a população atingida. Polícia Federal desarticula a quadrilha que fraudava licenças de pesca no país. 9 servidores públicos de alto escalão foram presos. E no Dia do Professor, uma homenagem aos profissionais mais antigos em atividade no magistério gaúcho. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Foram poucos minutos, mas a destruição foi muito grande. Os temporais, com ventos de mais de 100 km por hora, agravaram a situação que já era crítica em todo o estado. E dessa vez, infelizmente, os danos não foram apenas materiais. Não bastasse todo o sofrimento enfrentado por milhares de gaúchos desabrigados pelas chuvas, a fúria do tempo, na noite passada, ainda deixou 3 vítimas. Uma em Porto Alegre e 2 em Rio Pardo, no centro do estado. Em Canoas, na região metropolitana, a prefeitura decretou situação de emergência. Bolas de gelo desse tamanho provocaram um estrago em Canoas. Ninguém dormiu na casa da família Vasconcelos, todos com medo que fossem, de novo, surpreendidos por outro forte temporal. Aparecido nos jornais que ia dar outras 4 da manhã de novo, né? E aí nós ficamos preocupados, acabamos não dormindo, até porque não tinha espaço. Em Canoas, segundo a prefeitura, pelo menos 100 famílias estão desalojadas. Em 9 horas, choveu quase 100 milímetros, o correspondente a 80% da média do mês. Muita gente decidiu permanecer em casa, esperando o nível da água baixar. As aulas foram canceladas nesta quinta-feira nas 44 escolas da rede municipal de Canoas. A falta de energia comprometeu o bombeamento e o escoamento da água da chuva. A prefeitura, que estima um prejuízo de 100 milhões de reais, decretou situação de emergência. Nós decretamos situação de emergência que permite às pessoas recompor a sua vida. Utilizar o mecanismo como fundo de garantia para que possam reconstruir as suas casas. O temporal também atingiu com força a capital. Faltou luz, o trânsito ficou complicado e o vento forte derrubou dezenas de árvores. Até os serviços de saúde foram afetados. Mas aos poucos a situação começa a se normalizar em Porto Alegre. Centenas de árvores caíram em vários pontos da cidade. Segundo a IPTC, 13 delas obstruíram ruas e avenidas e estão tendo prioridade na remoção. No início da manhã, o trânsito estava lento na Avenida Ipiranga, nas proximidades da Getúlio Vargas. A árvore que caiu danificou a entrada desse prédio e atingiu a iluminação pública. Também no Menino Deus, na rua Miguel Couto, quase esquina com a Padre Cacique, sobrou pouco espaço para os veículos transitarem. Vários bairros ficaram sem energia elétrica desde as 11 horas da noite de ontem. O temporal praticamente destruiu a quadra da escola Imperadores do Samba. A tempestade começou durante um ensaio da escola e trouxe pânico aos frequentadores. E levantou em segundos. Mesmo o segundo que estava em pé estava do estado que está as lonas, e muita gente que estava assistindo o ensaio, né, no meio do temporal, e acabaram algumas pessoas se machucando, né, graças a Deus com ferimentos leves. Pelo monitoramento do SEIC, o Centro Integrado de Comando da capital, os ventos da tempestade de ontem à noite chegaram a 116 km por hora. No Hospital de Clínicas, os vidros de janelas do 12º e do 13º andar quebraram com a força do vento. A água da chuva alagou várias salas, inclusive 9 leitos na área restrita do bloco cirúrgico. 7 continuam interditados. Cirurgias de pequeno porte estão temporariamente suspensas. O hospital pede que os pacientes evitem buscar a emergência pelas próximas 48 horas.
Na rodoviária de Porto Alegre, mais uma vez, a água subiu e alagou o comércio na parte mais baixa. É a segunda vez nessa semana. Hoje vai ser complicado, porque não tem luz, né? Apesar de não ter luz, não sabe se a chuva vai voltar, vai inundar de novo, ter que limpar, né? Fiz umas imagens, né? Tirei foto, fiz um vídeo da água subindo muito rápido. A água chegou aqui, chegou muito rápido a água. A operação dos ônibus não foi afetada, mas como o DEP continua precisando desligar de tempos em tempos a casa de bombas da rodoviária para evitar o superaquecimento, o DAER monitora a situação. E subiu para 95 o número de municípios atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Conforme a Defesa Civil, já passa de 130 mil o total de gaúchos afetados. 3.700 famílias estão fora de casa. O ministro da Integração Nacional veio ao estado para discutir com o governador José Ivo Sartori a situação dos gaúchos atingidos pelos temporais. 5.000 kits de ajuda humanitária já foram entregues às famílias atingidas e mais 20.000 devem chegar ao estado até sábado. Só o custo para a reconstrução das rodovias estaduais destruídas pela chuva deve ser de pelo menos 10 milhões de reais. O governador do estado mostrou preocupação com as lavouras de trigo, soja e fumo, mas disse que a prioridade são as famílias. A primeira coisa que fica claro aqui é cuidar das pessoas, da vida das famílias, com muita humildade, pedir a solidariedade, a ajuda de todo mundo. O que nos engrandece é ver estados que não têm esse problema já pedindo, eles estão pedindo nos seus estados ajuda e solidariedade ao Rio Grande do Sul. O ministro interino da Integração Nacional, Carlos Vieira, esteve em Porto Alegre reunido com o governador hoje pela manhã. Segundo o ministro, já está pronta a portaria que permite a liberação imediata de recursos para o Rio Grande do Sul. A outra parte dos recursos só poderá ser liberada depois que os municípios apresentarem um plano de trabalho para estas situações de emergência. A questão de recurso não é a nossa dificuldade, né? Nós temos uma atuação chamada extra-orçamentária que permite com que nós possamos prontamente atuar desde que nós recebamos os planos de trabalho e esses planos de trabalho tenham a adequação às ações operacionais do Ministério. A política de envio de recursos é criticada pelos prefeitos. Eles denunciam que os valores não chegam aos municípios. Com relação à fala do ministro, é muito importante, do ministro substituto, é muito importante que ele diga quando vai pagar, porque eu sou prefeito reeleito com 7 mandatos, fiz todos os planos de aplicação, todos os planos de trabalho, não recebi dinheiro até hoje. Segundo o ministro, o governo federal já enviou 5 milhões de reais para ajudar os atingidos pelas chuvas de julho e garantiu que outros 12 milhões podem ser liberados. A chuva dá uma trégua no centro do estado nesta sexta-feira. No Vale do Rio Pardo, a nebulosidade promete ser alta e a máxima não passa dos 23 graus em Santa Cruz do Sul. Em Santa Maria, o dia amanhece nublado, mas as nuvens se dissipam à tarde e o sol aparece. Faz 24 graus. Em Cachoeira do Sul, sol entre nuvens e temperaturas baixas. Os termômetros variam entre 11 e 24 graus. E assista ainda nesta edição, no Dia do Professor, as homenagens aos mais antigos profissionais em atividade no Magistério Gaúcho. E logo após o intervalo, Polícia Federal desarticula quadrilha de servidores públicos que recebiam propina para autorizar pesca predatória. Nós já voltamos. A sexta-feira promete ser um dia sem chuvas no leste do estado. Em Porto Alegre, a nebulosidade será alta. A máxima chega a apenas 23 graus. Na região metropolitana, haverá menos nuvens e o sol pode aparecer. A mínima fica em 13 graus em Novo Hamburgo. No litoral, tempo firme, mas bastante nublado. Mínima de 15 e máxima de 22 graus em Tramandaí.
A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que concedia permissões para pesca ilegal em troca de propina. O esquema era investigado há mais de um ano pela Operação Enredados, a maior já realizada no país contra a pesca predatória. Entre os detidos está o titular interino da Secretaria Nacional da Pesca. Nesta quinta-feira, aproximadamente 400 policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e condução coercitiva em 7 estados brasileiros onde a organização criminosa atuava. A Operação Enredados apurou que servidores públicos do Ministério da Pesca e do IBAMA recebiam propina de até R$100 mil por embarcação para autorizar a pesca ilegal. Na mira estavam pelo menos 50 espécies de peixes, inclusive algumas ameaçadas de extinção. A forma mais reiterada de corrupção que nós verificamos eram interessados procurando intermediários ou despachantes de agentes sindicais ou despachantes marítimos, e esses interessados e esses intermediários buscavam junto a servidores públicos com alguns cargos importantes dentro de órgãos públicos facilitações ou mesmo a concessão de licença ilícita mediante pagamento de propina. 9 servidores públicos de alto escalão foram presos preventivamente por suspeita de envolvimento no esquema. Os policiais também apreenderam 1.200 toneladas de pescado ilegal. Devido à diversidade de espécies, a Costa Gaúcha era o principal alvo da atividade criminosa, que comprometia a sustentabilidade da pesca. O exemplo da própria tainha, tá? Então, em época de reprodução, é o que a gente chama de defeso, é proibida a pesca dessas espécies. O valor da degradação ambiental, não só o valor da espécie em si, mas ela gira em torno de 1,4 bilhões de reais. Os suspeitos podem responder por crimes ambientais, corrupção, falsidade ideológica e documental. Sexta-feira, sem chuvas e de baixa nebulosidade no sul do estado. O sol aparece na fronteira, mas a temperatura deve ficar baixa, com mínima de 8 graus em Bagé. Em Pelotas, o dia será um pouco mais quente, faz 22 graus à tarde. No litoral sul, baixa variação térmica, poucas nuvens e predominância do sol. Faz 20 graus em Rio Grande. E os temporais da noite de ontem deixaram um rastro de destruição nos municípios da região metropolitana. Em Sapucaia do Sul, a prefeitura também decretou situação de emergência. Famílias tiveram que sair de casa em função dos estragos causados pela queda de granizo. Cerca de 200 pessoas foram encaminhadas para abrigos municipais. O susto e o prejuízo foram grandes. Foi feio. Pedra, assim, que não teve jeito. Teve pedras aqui, tamanho de um ovo. O temporal, seguido de vento forte e granizo, destruiu telhas e danificou casas. Quase 800 pessoas tiveram que deixar suas residências. E tá molhando que nem na rua, tá chovendo que nem na rua toda. Foi um susto grande? Foi, acho que deu mais de 2 palmos de pedra dentro de casa. Hoje pela manhã, a fila na porta da Defesa Civil à procura de lonas era grande. Desde a madrugada, mais de 140 kits já foram distribuídos. O problema é que os estragos não param de aparecer. Estamos indo para fora da cidade, porque aqui na cidade esgotou todas as ferragens, não se consegue mais lona. Houve uma corrida muito grande ontem, no final da tarde. O granizo não poupou nem o Hospital Getúlio Vargas. Por volta das 5 da manhã, um estrondo assustou funcionários e pacientes. Em função do forte temporal, 3 unidades tiveram que ser interditadas no hospital. A situação mais grave é nesta aqui, onde parte do teto de gesso cedeu. 6 pacientes que estavam na ala tiveram que ser transferidos. Além destes, outros pacientes foram transferidos para hospitais de Esteio e Tramandaí. Em função dos estragos, as consultas e cirurgias eletivas estão suspensas. E enquanto o município procura soluções temporárias, a comunidade se vira como pode. Fazer o quê, né? Rezar para Deus que está todo mundo com saúde, todo mundo vivo. E o resto a gente corre atrás do prejuízo agora. E a cheia do rio Gravataí atingiu mais de 2.500 pessoas na cidade. No bairro Vila Rica, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas, 250 casas estão alagadas. As bocas de lobo entupidas pioram a situação, trazendo para a superfície d'água muita sujeira e principalmente baratas.
Nesta rua aqui no bairro Vila Rica, em Gravataí, quem ultrapassar este poste aqui somente pode chegar às casas que estão localizadas lá ao fundo de barco, porque a água ultrapassa o joelho, chega quase à cintura. Tem aproximadamente aqui umas 50 casas. Algumas famílias não quiseram ir para o abrigo e continuam morando aqui. As outras que não tiveram condições de se manter nas casas foram lá para o abrigo. É o caso de Ângela, que em busca de mais segurança deixou tudo para trás. Qualquer pessoa que vai morar num esgoto, vai morar em frente a um esgoto com bichos, bactérias e ainda depois quando acontece isso, enche tudo, a gente perde tudo, porque é difícil conquistar tudo de novo. A gente é pobre, a gente não tem dinheiro, a gente não tem medo, mas a gente não precisa viver desse jeito também. A gente não é bicho, a gente não é lixo, não é nada. O abrigo mantido pela prefeitura funciona num ginásio de uma igreja evangélica. Desde a madrugada desta quinta-feira, o poder público e a comunidade trabalham no acolhimento dessas pessoas. A gente foi atingido não só pela cheia, que foi a represa da água do Guaíba, que voltou no nosso Rio Gravataí pegando a Vila Rica, que foi o nosso maior bairro atingido, mas também foi o granizo em diversos setores aqui da nossa cidade. São 70 pessoas unidas pela mesma dificuldade, mas com histórias diferentes. Seu Juarez não teve problemas com alagamento em sua casa, mas veio apoiar a namorada que perdeu tudo. A gente tem que sempre ser um pelo outro, né? É difícil. Tantas dificuldades, mas eu nunca pensei em passear de barco no lugar que eu moro, né? Tá perto da minha casa. Esta jovem trouxe para o local os seus gatos. Ela não abre mão dos bichinhos. A gente se apega como se fosse um filho, né? A gente cria... é que nem uma criança, né, para nós. Apesar do afeto dos donos, a prefeitura pretende disponibilizar uma área reservada para os animais, caso as famílias permaneçam mais tempo no abrigo. Mais de 500 mil de casas estão sem luz no estado. Clientes da AES Sul, que atende a região metropolitana, o centro e a fronteira do estado, são os mais prejudicados. 430 mil clientes seguem sem energia. A empresa diz que não há previsão de retorno e que técnicos trabalham na recuperação da rede. Segundo a RGE, 33 mil clientes estão sem luz. Já a CE diz que 390 mil clientes ficaram sem energia entre ontem e hoje. Mas no final da tarde, o fornecimento já tinha voltado ao normal em 83% da área de cobertura da distribuidora. O que nós estamos prevendo pela meteorologia é que outros eventos climáticos venham também a prejudicar esse atendimento. Então, nesse momento, não há um prazo específico, mas que a comunidade saiba que a CE está focada nesse assunto, está trabalhando incansavelmente e nós vamos restabelecer a energia no menor tempo possível. Como a CE prioriza os casos? Qual é o critério que a CE usa para definir quais regiões vão ser atendidas primeiro? Antes das regiões, as questões que atendem à saúde, à vida. Hospitais, postos de atendimento à saúde, segurança, né? Entidades que têm um impacto coletivo na comunidade, hospitais, os pontos de atendimento, a gente já conseguiu restabelecer todos eles, né? Então, e o passo seguinte é os locais onde há maior impacto para a população. A fronteira oeste terá uma sexta-feira nublada, mas com pouca chuva. Em Uruguaiana, muitas nuvens, mas o sol pode surgir em pequenos períodos, de manhã e à tarde. Os termômetros não passam dos 24 graus. Em São Borja, a chance de chuva, mas apenas ao anoitecer. Mínima de 14 graus. Na fronteira, sol pela manhã, mas a nebulosidade aumenta à tarde. Máxima de 23 graus em Alegrete. E assista depois do intervalo. Profissionais mais antigos em atividade no Magistério Gaúcho recebem homenagens no Dia do Professor. A gente volta já. O tempo segue chuvoso no norte do estado nesta sexta-feira. Previsão de pancadas de chuva à tarde em Caxias do Sul, onde a máxima fica em torno de 20 graus. Mesma condição em Passo Fundo, onde a mínima fica em 14 graus. No noroeste, sol pela manhã,
Mas as nuvens fecham o céu à tarde e a chuva aparece. Mínima de 13 e máxima de 23 graus em Ijuí. E nós voltamos a falar dos estragos causados pelas chuvas. A região central do estado foi uma das mais atingidas. Por lá, os temporais com granizo causaram prejuízos tanto na cidade quanto no campo. Em Santa Maria, o cenário pela manhã era assustador. Árvores, galhos, postes caídos, além de quase todas as sinaleiras do centro da cidade desligadas por falta de energia elétrica. Tá um caos, uma pena tudo que está acontecendo, tá terrível mesmo. Mais de 15 mil casas ficaram sem energia elétrica com o temporal. A maioria das escolas suspendeu as aulas e um dos pontos mais atingidos foi o ginásio Guarani Atlântico. O local armazenava cerca de 15 mil toneladas de doações para as famílias afetadas pelas enchentes na última semana. O granizo atingiu as localidades do interior de Cachoeira do Sul. Mesmo depois de meia hora, as pedras derretidas estavam maiores que uma bola de gude. Foi horrível. Horrível. Eu achei que era o fim do mundo. Na casa desta senhora, o telhado foi completamente destruído. Na casa de Dona Irma, no Capão da Cruz, mais estragos. Pois é, a plantação, seja o que Deus quiser, né? Minhas vacas vão passar fome, meus terneiros vão passar fome. Eu vou passar mais aperto do que eu estou passando e fazer o que, não é? Não tem nem como falar, né? Explicação isso aí. Isso é uma coisa, parece no fim do mundo. Deu de repente, assim, veio aquele toró de pedra e levou, como vocês estão vendo aí, essa lavoura toda, né? 20 mil pés de fumo totalmente devastados. Segundo a Defesa Civil, mais de 100 propriedades estão nessa situação só em Cachoeira do Sul. A Prefeitura está atendendo os casos mais urgentes. Em apenas 2 horas, mais de 8 mil metros quadrados de lona foram distribuídos. E no Dia do Professor, o governo do estado prorrogou por mais 2 anos o concurso do magistério. A Secretaria de Educação também confirmou que vai fazer uma força-tarefa para recuperar as escolas atingidas pela chuva no estado. Fazer com que os processos sejam mais ágeis, sejam eficientes e que nós possamos dar respostas imediatas às comunidades que sofrem com problemas na sua infraestrutura. Agora mesmo nós vivemos mais um período difícil de temporais, de granizo e que resultou em grandes danos a muitas das nossas escolas. O anúncio foi feito durante cerimônia em homenagem ao Dia do Professor. A categoria foi homenageada na figura dos profissionais com maior tempo de carreira na rede estadual, ainda em exercício. Nada melhor que a gente fazer tudo aquilo que a gente gosta e se sente bem. Eu faço o que eu gosto, por isso que cheguei até aqui. E antes de encerrar, uma informação para os amantes do futebol. Neste sábado, a televisão educativa transmite com exclusividade para todo o estado a partida entre Brasil de Pelotas e Fortaleza, que decide quem sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano. A transmissão começa às 4 da tarde, direto do estádio Castelão. Para garantir a vaga, o Chavante pode empatar ou até perder para o time cearense, por diferença de 1 gol. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.